Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro O Marido Perfeito, de Kimberly Bell. Um suspense arrebatador, onde nada é o que parece. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 28. Eu me mantenho imóvel e o sentimento de pânico retumba nos meus ouvidos. O quê? Como conseguiu entrar aqui? Como conseguiu furar o alarme? Corbin aparece na sala, vestido feito um vilão do filme do James Bond. Calça jeans índigo, suéter preto, tênis preto, tão reluzente e sombrio quanto a escuridão lá fora. Ele tem jeito de que poderia escalar as paredes da minha casa e pular pela janela sem fazer um barulhinho sequer. Vai saber se não foi assim que ele conseguiu entrar aqui em casa. Aprendi bastante com seu marido nerd. Inclusive, como desativar um alarme sem chamar a atenção. Responde, seguido de um tss, 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 irônico com aquele sorriso familiar e assustador que agora me apavora muito mais do que quando eu vi hoje à tarde. Quando saí correndo do jardim daquela casa. Não te falei? Deveria ter me levado a sério. Em meio às palpitações, leva alguns minutos para conseguir registrar as palavras dele. Não te falei o quê? Segundos depois a ficha cai. Corbin está se referindo à mensagem de texto que recebi do número com o prefixo 678. Para sua informação, eu sei como desarmar o alarme. Espera aí. Foi você que me mandou aquela mensagem? É você quem está me enviando essas mensagens de texto? Ele ergue os dois braços para indicar o espaço ao nosso redor. Meu hall, minha casa. E por esse gesto entendo que sim, que é ele que está por trás das outras mensagens. A primeira ameaça que recebi desse mesmo número me vem à mente como se eu pudesse ver todas as letras bem aqui na minha frente. Diga onde Will escondeu o dinheiro, ou então é fazer companhia para o seu marido. Encaro o olhar escuro, vítreo e sobretudo perturbado de Corbin, e penso que ele é mesmo capaz de cumprir a ameaça. Mas por quê? Por que me enviar ameaças por um número de celular, fingindo ser o Will por meio de outro? Não faz o menor sentido. O ruído nos meus ouvidos se transforma numa sensação de vácuo, como se eu estivesse com o corpo todo submerso no mar. Olha, eu não faço a menor ideia de onde esse dinheiro tá. Eu nem sabia da existência dele até alguns dias. Claro, claro, não tenho ideia. Repete em tom irônico, deixando claro que não acredita no que estou dizendo. Que eu sei muito bem onde o dinheiro está e que não vai pensar duas vezes se precisar cumprir a ameaça feita. Sinto o suor começando a se formar entre meus seios, à medida que dou alguns passos para trás, tentando pouco a pouco me aproximar do quadro do alarme, distrair Corbin, que seja por alguns segundos apenas. 3 segundos para conseguir acionar o botão de pânico. Quem foi o imbecil que inventou essa regra? 3 segundos são uma eternidade quando se está em estado de pânico. Consigo dar mais meio passo para trás enquanto digo: Estou sendo sincera, Corbin. Virei a casa de cabeça para baixo. O dinheiro não tá aqui. Pode procurar se acha que eu tô mentindo. Ele semicerra os olhos e fita o quadro do alarme, bem acima do meu ombro. Acha que eu sou algum idiota? Uma pergunta retórica. Se é que alguma vez em minha vida já me deparei com alguma. Não respondo. Corbin me agarra pelo pulso e me arrasta pelo corredor, indo para o fundo da casa, se afastando do quadro do alarme. Saio tropeçando atrás dele, olhando para a cintura dele, à procura da arma ou de uma faca, tentando verificar se há algo escondido debaixo de sua roupa, mas não encontro nada. Corbin não trouxe nenhuma arma, ao que parece, mas nem precisa. Seu corpo atlético por si só já é uma arma. Ele me arrasta até a cozinha, vira meu corpo e me pressiona contra a beirada da pia. O que está tramando, Iris? Ficar de luto por 2 meses, receber o dinheiro do seguro e mudar de cidade no estilo comer, rezar e amar? Preciso me encontrar, começar uma vida nova, essas merdas? Inquire com sarcasmo, os olhos saltando para fora, tamanha raiva. Não acho que vocês dois conseguem fazer alguma coisa melhor, não? Não sei o que dizer, mas Corbin parece esperar por uma resposta, e a única que vem na minha cabeça é: Não, eu não sei do que você está falando. Ele caçoa. Onde ele está te esperando? Na América do Sul? Na Europa Ocidental?
México? Questiona, e o suor faz a testa brilhar sob as lâmpadas embutidas da cozinha. Não, não. Desconsidere essa última. A gente sabe que o Will não suporta calor. Balanço a cabeça de um lado para o outro sem conseguir entender nada, sentindo o coração palpitar mais uma vez. Estou tentando juntar as peças, entender a lógica por trás das 87 mensagens de texto que Corbin me enviou fingindo ser meu marido falecido. Estou tentando entender o que ele quer me dizer agora. Corbin fala como se Will estivesse vivo. Porém, Corbin já tentou me enganar uma vez. Por 1 ou 2 segundos, considero a possibilidade de entrar nos delírios dele. Se Corbin acha que estou envolvido nos planos de Will, fazer o jogo dele pode ser uma boa estratégia. Mas Corbin dá 2 passos à frente e vejo as veias espessas do seu pescoço pulsarem. Entendo que de tanta raiva, perco a coragem. Sei que foi você que enviou as mensagens. Tantas mensagens quanto os bilhetes. Não foi o Will que me mandou, foi? Ele ri. Um sorriso vil, perverso. Sempre achei coincidência demais. A EPSEC fechou o cerco contra o Will no exato momento em que ele embarcava num avião com destino à cidade que mais detestava no mundo. Corbin faz uma pausa, surpreso com a própria conclusão. Não, sem chance. Mas preciso te dar os parabéns. Aquela choradeira ontem foi uma cena muito convincente. Fiquei comovido. Você daria uma atriz e tanto. Ele dá uns passos para trás e eu me afasto, indo mais para o fundo da cozinha. Mas toda vez que encontro a menor brecha que seja e tento manter 1 ou 2 passos de distância entre nós, Corbin rapidamente me alcança. É como brincar de gato e rato, uma brincadeira perigosa e sem a menor graça, bem aqui, na minha cozinha. Agora estou quase no corredor e faço uma pausa, calculando a distância até a porta dos fundos. Se conseguir chegar até lá, tudo o que eu preciso fazer é abri-la e disparar o alarme. Será que consigo? Corbin parece ler meus pensamentos e zomba. Já me viu correndo? Nem ouse tentar fazer isso. Trago a conversa de volta para um terreno mais seguro. Não estou fingindo nada. Sou uma viúva, aflita que descobriu que o homem com quem casou é um bandido. Um bandido que roubou 4,5 milhões de dólares da empresa em que trabalhava. 5. O quê? 5 milhões. E fui eu que roubei. Eu tracei o plano. Will só executou. Corbin estufa o peito e aponta para o polegar bem no meio dele. Tem ideia do quanto foi complicado fazer isso? Em quantas camadas tive de trabalhar para conseguir desenvolver o CSS? Só mesmo alguém altamente qualificado e absurdamente brilhante conseguiria traçar um plano tão genioso quanto esse. Graças a mim, conseguimos desviar 5 milhões de dólares. Mesmo assim, nenhum dos dois conseguiu colocar a mão no dinheiro. Ou conseguiu. Nick conseguiu descobrir tudo. De repente, me ocorre que Corbin é um narcisista. E é provável que também tenha transtorno de personalidade limítrofe. Autoelogiar-se em excesso é apenas um dos sintomas do narcisismo, mas um dos mais clássicos, e talvez por isso eu não tenha o identificado antes. É difícil detectar um narcisista, pois ele consegue esconder seu transtorno do mundo com muita habilidade. O que é CSS? Pergunto, deslizando as mãos dentro do bolso da saia. Movimento casual, mas igualmente intencional. Meu telefone está lá, e eu o sinto frio, sólido e confortante contra os meus dedos. Consigo mover o dispositivo que deixo no modo silencioso. Com sorte, Corbin nem vai perceber que o celular está no bolso. Crunch Secretary Systems. As ações que a EPSEC adquiriu numa operação de 2013. Fui eu quem disse a Will para transferir as ações para uma empresa que forjei nas Bahamas e sei exatamente quando liquidá-las. Sozinho, ele jamais conseguiria fazer isso. Will pode ser o homem do computador, mas é um fiasco em se tratando de negócios. Faço cara de surpresa, embora mal esteja escutando o que ele disse. Preciso mantê-lo ocupado, falando o máximo possível. Mas o Will deve ter feito alguma besteira porque a EPSEC o descobriu. Conversei com o chefe dele. Ele me disse que contrataram contadores forenses para rastrear o dinheiro, e tudo indica que foi o Will quem desviou o valor. Sinto o celular vibrando no bolso, recebendo uma ligação. Será que consigo deslizar o dedo pela tela para atender sem que Corbin perceba? Ele ergue um ombro como quem diz: Ah, e daí?
A gente já sabia que uma hora ou outra eles iam descobrir. Fico atônita, diante da indiferença da resposta dele. Tanto que meus dedos congelam na tela do celular. Observo a expressão descarada e os lábios comprimidos de Corban, e me lembro das 2 apólices do seguro de vida e da lista de coisas que Will tinha para fazer em casa, sobre a qual conversamos naquela última manhã, na cama. E de repente tudo se encaixa. Não consigo acreditar. Como não pensei nisso antes? Vocês 2 iam sumir do mapa, não é? Já tinham um plano para fugir. Então, quando o avião caiu na mesma ocasião em que começaram a dar por falta do dinheiro, você achou que o Will tinha embarcado e passado a mão em tudo. No meu bolso, o celular para de vibrar. A ligação caiu na caixa postal. Em seguida, o aparelho volta a vibrar. Ele embarcou com o dinheiro. Você me contou isso. Faço uma careta tentando me lembrar quando foi que ao menos cheguei perto de dizer uma coisa dessas. Eu? Corban assente. Sim, quando me contou sobre o bilhete dentro da sua gaveta, lembra? O que o Will colocou lá. O coração volta a acelerar diante do que acabo de escutar. Mas antes que haja tempo de processar as palavras de Corban, ele dá 2 passos para se aproximar de mim. Eu recuaria, se houvesse espaço suficiente para isso. Estou imprensada contra o balcão. Mas ele cometeu um erro fatal. Que erro? Pergunto com a voz trêmula e me sinto péssima por demonstrar medo. Num sorriso, Corban exibe os dentes de lobisomem que contrastam com a pele negra feito carvão. Ele deixou a estimada esposa aqui, sozinha. Sinto um arrepio percorrer o corpo e tento engolir em seco a súbita náusea. Sabe, agora entendo o que o Will viu em você. Além do óbvio, claro. É inteligente, engraçada e tem esse jeito. Corban gesticula apontando para mim, o olhar descendo cada vez mais. Delicado, sexy. Will é um cara de sorte. Era, corrijo. Estou entorpecida pelo medo e pelo estado de choque, tanto que mal consigo ponderar minhas ações. As palavras escapam pela boca devagar, sem que eu me dê conta. Ele cruza os braços e observa com cara de desconfiado. Sabe, tive certeza de que você estava fingindo esse tempo todo, que sabia de tudo, mas sua máscara não caiu, nem mesmo quando pensou que era ele por trás das mensagens de texto. Ou você não sabia de nada mesmo, ou então você e Will estiveram um passo à minha frente esse tempo todo. Não estou mentindo. Eu realmente não sei de nada. Sim, estou começando a acreditar. Ele dá mais alguns passos adiante e se aproxima mais, tanto que consigo sentir o cheiro enjoativo do perfume. Que tal a gente fazer esse ratinho sair do buraco? Do que tá falando? Quero dizer que ele não vai me responder? Corban enfia a mão no bolso e pega o celular dele. Mas vamos ver se ele responde para você. Antes que eu diga qualquer coisa, ele envolve meu pescoço com um dos braços, encosta o rosto no meu, de lado, e tira uma selfie. O flash da câmera é tão forte, estou tão chocada que só consigo me manter imóvel. Quando as manchas brancas provocadas pelo flash começam a desaparecer do meu campo de visão, vejo Corban digitando alguma coisa no celular. Ele anexa a foto a um e-mail, sem escrever nada no campo do assunto, sem nenhum texto no corpo da mensagem. Nada, apenas a foto em que estamos ele sorrindo e eu pálida e assustada, e clique em enviar. Quase que no mesmo instante, o telefone dele emite um sinal sonoro. Olha, temos boas notícias! Exclama, virando o telefone para mim. Seu marido tá vivo e passando muito bem. Encoste um dedo nela e eu acabo com você. Apesar de todos os pesares, apesar do terror lancinante que estou sentindo, apesar desse louco que conseguiu desarmar o meu alarme e que acredito ser capaz de me matar, minha euforia é instantânea. Will está vivo! Meu celular vibra, e dessa vez eu o arranco no bolso sem pensar. Corban não me interrompe. Apenas encosta no balcão e fica me observando com aquele sorriso aterrorizante. O número identificado na tela é uma sequência extensa de dígitos que parecem ser de uma chamada internacional. Deslizo o polegar na tela e levo o celular ao ouvido. Mal consigo escutar a minha voz em meio às batidas do meu coração. Alô?
Iris, saia daí. O pranto é intenso e imediato. Nas últimas 2 semanas sonhei com essa voz. Pedi a Deus, mesmo sem ter a certeza de que ele existe e de que me escutaria. Supliquei por tudo, o que há de mais sagrado nesse mundo, por uma chance de poder escutá-lo de novo. E agora, aqui está, finalmente. Finalmente! Ele está aqui, do outro lado dessa linha telefônica, e não consigo fazer outra coisa a não ser chorar. Will, escutou o que eu disse? Corbin é perigoso. Ele é capaz de tudo para me pegar, inclusive te machucar. Estou indo para casa, mas enquanto isso, saia daí. Não sei o que precisa fazer, mas saia daí o mais rápido possível e peça ajuda. Pode fazer isto por mim? Will está vindo para casa. Sei que ele disse outras coisas além disso, mas estou indo para casa são as únicas palavras que consegui escutar. Meu marido está vindo para casa. Ah, ande logo! Corban arranca o celular do meu ouvido. É, cara, é melhor você andar logo. Sua mulherzinha tá te esperando. E não se esqueça do dinheiro. Essa sua brincadeirinha de esconde-esconde vai te custar a sua parte do que combinamos. Estico a mão para pegar o celular de volta, e debatendo com Corban para recuperar o aparelho. Mas apenas com a força de um braço ele me mantém afastada, com a facilidade de quem está tentando deter uma pena. Que mulherão, hein, Billy? Aposto que deve ser um furacão na cama. Ela deve ser o tipo que trepa em cima dos móveis, gritando que nem atriz de filme pornô, né? Uma náusea intensa revolve meu estômago ao ouvir que Corban acaba de dizer, me encarando com o olhar de um lobo diante da presa. Tento me desvencilhar, mas a mão dele aperta meu bíceps feito um parafuso. Do outro lado da linha, Will protesta, mas não consigo entender nenhuma palavra sequer. Qualquer que tenha sido a reação dele, Corban parece se divertir ainda mais. Ele volta a me encarar, e seus olhos percorrem devagar cada parte do meu rosto. Não se preocupe, tenho certeza de que vamos encontrar um jeito de resolver isso. Fim do capítulo 28. Início do capítulo 29. A campainha toca menos de 20 minutos depois, e meu coração salta pela boca. Como já deu tempo de Will chegar até aqui? Onde ele estava escondido? Na estufa do jardim? E por que tocar a campainha em vez de usar a chave? Ou melhor ainda, quebrar a janela e pegar o Corban de surpresa? Nada disso faz sentido. Corban olha para o relógio e faz uma careta. A julgar por sua expressão, ele está pensando o mesmo que eu. Ouço 2, 3 batidas fortes na porta e, na sequência, a voz abafada de Ivan. Ei, Iris, tá acordada? Acho que esqueci minha carteira aí. Noite agitada, resmunga Corban, com os dentes cerrados. Olho para a sala e avisto um objeto de couro reluzente em cima da pilha de impressões na mesa de café. A carteira de Ivan. A mesma que ele tirou do bolso da calça antes de se sentar no sofá. Deve ter deixado em cima da mesa e esqueceu. E agora? Pergunto. Corban me observa por alguns segundos, pensando no que fazer e em como resolver o problema. Não que ele esteja preocupado com Ivan. Com certeza não. Está preocupado com a possibilidade de eu conseguir avisar Ivan. O problema sou eu. Desative o alarme pelo celular. Nem pense em se aproximar daqueles botões de pânico. Ivan volta a bater, dessa vez mais forte. Iris, você tá aí? Deixe pra lá, eu cuido disso. Corban abre o aplicativo do alarme no celular dele. Isso mesmo, no celular dele. E agora sei como ele conseguiu entrar em casa. Poucos segundos depois, o quadro do alarme perto da porta emite 3 sinais sonoros. Corban agarra meu bíceps de novo e me puxa para perto, apertando meu braço com força suficiente para deixar um hematoma. Entregue a carteira e se livre dele, entendeu? Ou eu vou quebrar o pescoço dele enquanto você assiste. Faço que sim e engulo em seco. Não duvido da ameaça de Corban, mesmo considerando o tamanho todo de Ivan. Boa menina. Corban me vira pelos ombros e me dá um empurrão. Agora vá. Estou diante de um impasse. Posso fazer algum sinal para alertar Ivan? Usar o código de emergência quando reativar o sistema do alarme. Abrir a porta e sair correndo mais rápido que a velocidade da luz. Tenho algumas opções, mas sei que Corban não mentiu quando disse que mataria Ivan bem na minha frente. E isso eu jamais conseguiria suportar. Para piorar,
Fugir ou emitir um sinal para a polícia significa não voltar a encontrar o Will. E é pensando nisto que pego a carteira, meto um sorriso na cara e saio andando pelo corredor, acenando para Ivan pelo vidro da janela. Ao me ver, ele parece aliviado, embora mantenha os ombros na altura das orelhas feito duas corcovas entre o pescoço, até eu abrir a porta. Onde você estava? Indaga Ivan. Tentei te ligar. Desculpa. De canto de olho, avisto a sombra quase imperceptível de Corwin na sala de visitas. Deixei o celular no silencioso. Ah. Ivan faz sinal que vai dar um passo à frente para entrar, mas não dou passagem. Eu me mantenho firme, segurando a porta, bloqueando a entrada com meu próprio corpo. Ficamos um tempo em silêncio. Seguro a carteira no espaço entre nós. Estava aqui, achei em cima da mesa. Aparentemente intrigado, Ivan pega a carteira, inclina o corpo de bamba, espia pela janela da sala de visitas. Meu coração para. Com exceção do sofá bege, a sala está praticamente sozinha. Se Corman estiver no mesmo lugar, encostado na parede do lado oposto da janela, Ivan com certeza o verá. Mas Ivan endireita o corpo e pisca para mim, como quem não viu nada lá dentro além de um sofá. Conversei com o Zeke. O número com prefixo 678 é pré-pago. Não tem nenhum nome nem endereço cadastrado nele. Sem chance. Não temos como rastreá-lo. Esfrego o rosto, fingindo estar decepcionada. Ah, tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, né? Fazer o quê? Agradeça a Zeke, por favor, por ter tentado. Boa noite. Começa a fechar a porta, mas Ivan a detém com a mão. O que deu em você? Tomo todo o cuidado para manter os olhos fixos no de Ivan ao responder. Cansaço. Estou exausta. Estava me preparando para cair na cama. Ivan inclina a cabeça para o lado e franze um pouco a testa. Parece que estava chorando. Foi um dia puxado. Ah, bom. Se quiser conversar. Ele faz uma pausa estratégica, esperando uma reação minha, enquanto espia a sala por cima do meu ombro, esticando a cabeça o máximo que consegue para olhar lá dentro, ou seja, quase nada. Além das escadas e do corredor iluminado atrás de mim, provavelmente Ivan não consegue ver muita coisa. Bom, acho que vou indo então. Obrigado. Diz, mostrando a carteira, enquanto balbucia 3 palavras. Está tudo bem? Tento sorrir espontaneamente. Por nada. Te ligo amanhã. Em seguida, fecho a porta na cara de Ivan, passo o trinco e volto para o corredor. Caminho até a cozinha tremendo. Corban aparece, apontando o dedo, ordenando para fazer silêncio. Ouvimos a batida da porta. O carro dando partida indo embora. Ivan se foi. E agora? Corban abre um sorriso, igual a do gato de Thierry o Coringa. Agora a gente espera. No relógio do decodificador da TV a cabo, são quase 11 horas da noite. Já faz mais de 1 hora que entreguei a carteira a Ivan, o que significa que devo ter fingido bem. Se eles tivessem avisado a polícia, ela já teria chegado a essa hora, mas não apareceu ninguém, e continuamos esperando por Will. Max Telmer, diz Corban, quando por um momento para de andar de um lado para o outro e olha para mim, desolado no sofá. Aposto que nunca ouviu esse nome na vida, não é? Nego com a cabeça. Faz semanas que não durmo direito, ou nem durmo, e agora que a adrenalina esgotou, mal consigo me manter sentada. Corban chega à ponta do carpete, gira o corpo e com o punho cerrado soca o ar. E Denis Yama, Andrea Del Varghiocchio, nunca ouviu falar? Não, responde em meio a um bocejo. Foram os mentores de Albert Einstein, Stephen Hawking, Leonardo da Vinci, respectivamente. Ah, e para piorar, Corban fala sem parar. Assuntos desconexos, sem sentido. Voltas e mais voltas de uma verborragia sem fim. Que não leva a nenhum lugar, a não ser um hospício. Parei de prestar atenção faz tempo. Por que só o Will tem que receber o crédito? Qual é o problema dessa sociedade que só sabe reconhecer o atacante e menospreza o restante do time? O vocalista e dane-se o resto da banda, quando na realidade somos nós que merecemos todo o mérito. Se a gente não estivesse lá para acender a luz, eles nunca sairiam da escuridão. O transtorno de personalidade narcisista de Corwin é bem típico.
Senso de grandiosidade em relação a si mesmo, preocupação excessiva com o poder e o sucesso, senso exagerado de direito e evidente falta de empatia. Os sintomas estão muito claros. No quadro neurótico em que se encontra, Corman não está nem um pouco incomodado em disfarçar nenhum deles. Tipo Annette Snook. Digo, tudo que um narcisista deseja é receber elogio que pensa merecer. Quem? A piloto feminina que ensinou Amélia Earhart a voar. Exatamente! Exclama, mantendo um dedo na minha cara. Você entende do que eu tô falando? O que estou entendendo aqui é que o problema não foi só o fato de Will ter roubado dinheiro, mas sim de ter fugido com ele. Corbin está se sentindo traído, rejeitado, passado para trás, e são esses sentimentos que dispararam o gatilho da raiva. Ele volta a andar de um lado para o outro e recomeça mais um discurso inflamado sobre como ninguém parece enxergar seu brilhantismo, que a ideia de transferir as ações e não simplesmente o dinheiro, o que tornaria a operação mais fácil de ser rastreada, para a conta de uma empresa na Bahamas foi dele. Era ele quem sabia o momento certo de vender as ações pelo melhor preço. E se não fosse por ele, Will ainda estaria vendendo maconha na esquina. Narcisistas adoram se fazer de vítima. Ele para e olha para mim fazendo uma cara de desagrado. Estou começando a achar que seu marido vai dar o cano na gente. Não, não vai. Rebato com mais confiança do que realmente estou sentindo. Will já provou que ama mais o dinheiro do que a mim. Por que impedir Corbin de cumprir sua ameaça de me estuprar? Por que não permitir que ele se vingue? Mas ele me disse que viria. Disse que estava vindo para casa. Sinto muito. Ouço mentalmente a voz de Will, tão clara quanto se ele estivesse bem aqui, sentado de frente para mim no sofá. Por 1 ou 2 segundos, o visualizo dirigindo por uma rodovia empoeirada do México, com uma das mãos para fora da janela acenando. Não. Corbin estava certo sobre uma coisa. Will detestaria ir para o México. É quente demais. De repente, Corbin olha para a porta dos fundos. Ouviu isso? Levanto do sofá no mesmo instante, tentando prestar atenção a um barulho. O quê? Shhh! Exclama, empinando a cabeça e fazendo sinal com o dedo para me manter em silêncio. Escute, ouviu? Devo ter escutado alguma coisa, alguém ou alguma coisa se mexendo lá fora. Perto da janela, ou o estalido de um galho antes do cachorro do vizinho começar a latir feito louco. O latido dele desperta dos outros cães da vizinhança, que começam a latir como naquele filme O 101 Dálmatas, quando os cachorros latem um para o outro para alertar sobre o desaparecimento de um casal de dálmatas. Dessa vez, estão alertando Corbin que há alguém bem do lado de fora da minha janela. Dou a volta pelo sofá e, com as mãos grudadas no vidro, tento enxergar lá fora, mas me sinto como se estivesse diante de um buraco negro, escuro e infinito. Em algum lugar que a minha visão não alcança, os cães latem cada vez mais enlouquecidos. O telefone de casa toca. Corbin faz uma cara feia, e posso dizer que ele está pensando no mesmo que eu. Que o Will não ligaria no meu celular como fez da última vez. O telefone volta a tocar. Não ouse! Rebate. Ele tira o telefone sem fio da base, mas não atende, apenas olha o visor. É um número com prefixo 770. Em seguida, Corbin diz o restante dos dígitos. Conhece? Nego que não com a cabeça. Acho que não. O telefone chama até cair na caixa postal, e a pessoa do outro lado desliga. Se houver alguém escondido do outro lado da janela, não consigo ouvir, por causa dos latidos dos cães e da minha palpitação. 2 segundos depois, o telefone volta a tocar. Dessa vez, Corbin aperta o botão e atende no primeiro toque. Alô, diz em tom firme e ríspido. A expressão de Corbin se transforma feito nuvens carregadas, que de uma hora para outra cobrem o sol e trazem a escuridão. Quem quer que esteja do outro lado da linha o surpreende, mas não se trata de uma surpresa boa. Está enganado, meu camarada. Fui convidado. A Iris está... A pessoa do outro lado interrompe Corbin, e como ele não reage, presumo que seja alguém que Corbin esteja tentando acalmar. Os narcisistas são mestres nas artes de manipular. Embora o silêncio de Corbin mostre que ele está ouvindo, seus gestos não aparentam nenhuma tranquilidade. Com os olhos, ele prescruta as janelas e se agacha para olhar lá fora, feito uma serpente se preparando para dar o bote.
Eu adoraria fazer isso, diz Corbin para a pessoa do outro lado da linha num tom persuasivo. Mas o remedinho que ela anda tomando para insônia começou a fazer efeito. Não sei se você soube, mas ela perdeu o marido recentemente e, como deve imaginar, não tem sido fácil lidar com tudo isso. Do outro lado da porta, uma luz acende, e eu vejo o vulto de pelo menos 3 pessoas lá fora. Num piscar de olhos, os 3 desaparecem. Quando voltar a falar, Corbin mantém a voz tão fria quanto um bloco de gelo. Entendo. Entende o quê? Não estou entendendo nada. É Will quem está lá fora. Onde ele está? Mantenho os olhos grudados na janela. Observo a expressão de Corbin, mas continuo sem entender nada. Corbin segura o telefone e dá uma batida na minha cabeça com ele. Diga para os policiais que você está bem, que tudo não passou de um grande mal-entendido. Diga que me chamou até aqui e pressa para ir embora. Como mal consigo abrir a boca, tamanho meu estado de choque, Corbin resmunga e diz: Não se preocupe, eu mesmo faço isso. Vão embora, idiotas. Ele atira o aparelho no chão e suspira. Acho que estamos com um probleminha. Em outras circunstâncias, a tirada sarcástica de Corbin poderia até ser motivo para risada, mas na minha atual situação, me sinto mais perturbada do que nunca. Pelo que entendi até agora, a casa está cercada pela polícia, e esse bandido está olhando para minha cara como se não soubesse o que fazer comigo, o que não é nada bom. Nessa conjuntura, só há uma saída. Um homem encurralado não tem nada a perder. Seja lá quem estiver do outro lado do vidro da janela, precisa atirar e tem que ser agora. Mas a polícia faria isso? Atiraria num homem desarmado? Como se estivesse pensando a mesma coisa que eu, Corbin ergue as 2 mãos e dá a volta de 360 graus em frente à janela. Pode ir embora, pessoal, é o que o sorriso dele parece dizer. Não tem nada para vocês aqui. Observo cada detalhe do que acontece logo em seguida sem piscar. Como a bala atravessa o vidro da janela com um estampido, abrindo um buraco bem no meio do vitral. Como ela passa de raspão por mim como um síbilo. Como um sopro veloz embalado por uma faísca prateada. E como ao atingir Corbin, a cabeça dele recai para trás, e uma mistura de sangue e massa encefálica respingam em mim, provocando o mesmo efeito de uma pintura de Jackson Pollock. Como o assoalho chacoalha quando o corpo dele atinge o chão. Um conjunto de ossos e músculos que somam mais de 90 quilos. Segundos depois, a porta dos fundos é arrombada. Uma explosão de madeira, vidros e coturnos, e um exército de policiais uniformizados invade a casa. Com as armas empunhadas, todos, sem exceção, miram em Corbin. Um deles ajoelha para sentir a pulsação daquele em que acabaram de atirar, o que imagino ser um procedimento padrão para casos como esse, mas aqui é totalmente desnecessário. Uma policial agacha e vem falar comigo. Senhora, está tudo bem? Pergunta, acariciando meu rosto e pescoço, os dedos examinando minha pele trêmula. Ao se afastar, vejo as mãos dela manchadas de sangue. Não, não é meu, digo batendo os dentes, e as palavras são sufocadas pelo burburinho ao redor. Um homem alto, robusto e de cabelo preto atrás dela é responsável pela barulheira. Quem foi o idiota que atirou? Inquire com o rosto vermelho, gritando tanto que chega a cuspir. O sujeito estava desarmado. Quem foi o idiota que disparou? A policial o ignora. Puxa a manta, afegã do sofá, e a coloca ao redor dos meus ombros. Precisamos aquecer você. Está em estado de choque. Ela vira em direção aos policiais e exclama. Um socorrista, por favor. O pessoal da emergência aparece com uma maca, mas assim que me deparam com Corbin sangrando no chão, diminuem os passos. Um deles se aproxima de mim com um estojo de primeiros socorros. Ele verifica a minha pressão sanguínea e os sinais vitais enquanto os policiais conversam entre si. A polícia isolou a casa e montou guarda, esperando o momento certo de agir. O policial negociador ligou para Corbin no telefone de casa. O plano era convencê-lo a se entregar. A ordem era não atirar. E mesmo assim, Corbin levou um tiro na têmpora esquerda. Nenhum dos policiais assume a autoria do disparo. O que ouço aqui e ali me faz levantar depressa, passar pela mesa de café, me embrenhar entre os homens amontoados na minha sala. Sinto 2 mãos me agarrarem. Me desvencilho e corro até a porta dos fundos. Will! Os cachorros voltam a latir, e eu grito ainda mais alto. Will! Saio em disparada pelo jardim até a cerca. Olho para todos os lados à procura de ao menos uma sombra dele. Estou ensandecida.
histérica e desesperada para encontrar o meu marido, que eu sei que atirou em Corba. Uno as mãos, ergo a cabeça aos céus e grito pelo nome dele, embora saiba que meu marido não está aqui. A essa altura, Will já foi embora. A constatação recai feito um chute no estômago, e eu curvo o corpo à frente, me abraçando lentamente, porque ele não está aqui. A fúria e a frustração aumentam em ondas, ganhando força conforme repasso os acontecimentos dessa noite. Duas mãos fortes seguram meus ombros, me erguendo. Essas mesmas mãos me viram de frente e me envolvem num abraço familiar. Está tudo bem, diz Ivan, me amparando com seus braços fortes. Estou aqui com você. Fim do capítulo 29. Início do capítulo 30. Senhora Griffith, chama uma mulher. Ergo a cabeça, até então enterrada no peito de Ivan, e vejo a investigadora Johnson parado na beirada do jardim. É a mesma mulher com quem conversamos na delegacia na semana passada. Gostaríamos de fazer algumas perguntas, assim que se sentir pronta. Nem de longe me sinto preparada. Ainda estou tremendo, com os músculos tensos e frouxos ao mesmo tempo, além de enjoada. Uma superdose de adrenalina misturada com terror e exaustão física. Seguro com força ambos os punhos da camisa de Ivan e inspiro profundamente a brisa noturna. O quintal começa a girar. Acho que preciso me sentar. Ivan vira a chave no mesmo instante, e de amigo e consolador se transforma no advogado sério e obstinado. Minha cliente precisa de um tempo para se recompor. A investigadora Johnson me encara por alguns segundos, tempo de 2 ou 3 respirações. Ela tem 10 minutos, mas precisa fazer isso em outro lugar. Esse quintal é a parte da cena do crime, e vocês podem atrapalhar o resultado das investigações. Ivan olha para dentro da casa e avista uma dúzia, ou mais ou menos isso, de policiais aglomerados perto da janela, na sala, tirando fotografias e coletando provas. Vamos conversar no meu carro, sugere, me levando em direção à frente da casa. Tudo bem, intervém a investigadora Johnson atrás de nós. Mas não saiam. Em 10 minutos, Sr. Shelford, volto para buscá-la, entendido? Entendido. Na frente de casa, deparo com uma fila de carros da polícia e ambulâncias com suas luzes azuis e vermelhas acesas, mas silenciosas. Perto da caixa do correio, há um grupo de policiais reunidos, contendo os vizinhos curiosos. Ao nos ver saindo da casa, eles fazem cara de surpresa. Mas em poucas palavras, Ivan explica que já conversou com a investigadora. Depois de passar uma mensagem no rádio de confirmar a informação transmitida por Ivan, os policiais nos liberam. Não diga nenhuma palavra antes de entrarmos no carro, murmura o advogado. Mantenho os lábios cerrados e deixo Ivan me conduzir até o banco de passageiro da Range Rover. Assim que me acomodo, ele depressa dá a volta até o lado do motorista, entra e fecha a porta. Meu Deus do céu, Iris, por que não disse nada? Por que não me deu um sinal? Porque eu estava esperando o Will. Conversei com ele, Ivan. Ele ligou no telefone. Que telefone? Ivan não parece tão surpreso, mas com certeza muito preocupado. No meu celular. Enquanto explico, a minha ficha cai. Retiro o telefone do bolso depressa. Will me ligou. Isso significa que tem o número dele. Vou ligar de volta. Vou até o registro de chamadas, seleciono o último número e faço a ligação. Alguns segundos depois, ouço 3 toques de um bip e gravação em francês, lenta e objetiva o suficiente para eu conseguir compreender o sentido. O número está sem sinal. Como pode? Faz 1 hora que ele me ligou desse número. Aperto o ícone para finalizar o disco de novo, mais uma vez, com lágrimas nos olhos, e um misto de fúria e frustração fervilhando dentro de mim, quando de novo a ligação cai na caixa postal. Droga! Toco na tela e tento mais uma vez. Ivan apoia na minha mão, me interrompendo. Tudo bem. Nós vamos descobrir onde ele está, sim? Vamos encontrá-lo. Faço que sim num gesto rápido e frenético, mas a sensação de alívio é instantânea. Até agora, Ivan cumpriu tudo o que me prometeu, e fez até mais do que deveria. Solta a respiração, e meus ombros despencam relaxados. Se Ivan disse que vai me ajudar a encontrar meu marido, posso confiar na palavra dele. Assim que me vê mais calma, Ivan recosta no banco. Bom, vamos lá. Conte tudo o que aconteceu, desde o segundo em que saí da sua casa.
As palavras são desconexas, embaralhadas e refletem meu estado de perturbação, formando uma sequência de frases soltas numa velocidade absurda. Conta a história de modo desordenado, mas Ivan escuta tudo sem interrupção, sem nem sequer assentir. Os olhos dele não desviam do meu rosto. Foi o Will quem matou o Corban. Tenho certeza disso. Ele ligou para a polícia, e quando viu que não atirariam, ele próprio deu a conta do serviço. O Will não ligou para a polícia, Iris. Fui eu quem liguei. O quê? Ivan leva a mão ao rosto, cutuca a barba e assente. Depois que me entregou a carteira, continuei com a sensação de que tinha alguma coisa errada. No caminho de volta para casa, fiquei encucado, pensando que você podia ter tentado me alertar, me dado algum sinal de que estava em perigo, mas não percebi. E aí, enquanto pensava, me dei conta de uma coisa. O alarme não estava ligado, pelo menos não quando você atendeu e abriu a porta, nem quando fechou. Você não acionou o alarme. Porque a gente estava esperando o Will. Isso é o que você diz. Como assim? Tá duvidando de mim? Não, de modo nenhum. Acredito em cada coisa que me disse. Mas se for mesmo verdade, se foi o Will quem efetuou o disparo, significa que ele é o culpado de muitas outras coisas, além do desvio do dinheiro. Supondo que nenhum dos policiais tenha atirado, judicialmente, a morte do Corban será considerada assassinato. Vou fazer de tudo para descobrir o motivo do crime. Depois de tudo o que aconteceu essa noite, sinto a mente exaurida, de tanto tentar repelir as emoções que surgem uma atrás da outra, feito um jogo de A7 marmota. Então, levo alguns segundos para processar que Ivan acabou de me dizer. Mas quando faço, quando compreendo a magnitude do que acabei de ouvir, me apavoro e volto a falar feito uma histérica. Mas não é certo! O Will matou o Corban porque senão quem morreria seria eu. Iris, o Corban não estava armado. E que diferença isso faz? As pessoas podem matar simplesmente usando a força das mãos. Ainda mais se forem as mãos como as de Corban. E o Will o conhecia. Ele sabia do que Corban era capaz. Acalme-se. Lembre que eu estou do seu lado. E não faz ideia do quanto me sinto aliviado por alguém ter atirado naquele desgraçado antes dele ter encostado o dedo em você. Mas precisa se acalmar para pensar no raciocínio que a polícia vai ter. Ainda mais quando souberem que Corban veio atrás do dinheiro. Isso confere ao Will motivos para cometer um assassinato. Uma sensação desagradável e fatigante começa a me afligir, embora já esteja bem familiarizada com ela. Decepção. Que imbecil, Iris! O que estava esperando? Que o Will aparecesse na porta de casa? Que viesse pedir desculpas, implorar para que o perdoasse? Que continuassem juntos e seguissem em frente como se nada tivesse acontecido? Além de todas as mentiras e traições que Will incutiu no nosso casamento, ainda não se tem notícia dos 5 milhões. E agora, um homem, um ser asqueroso, terrível e desprezível, foi assassinado. Ivan olha pela janela do meu lado do carro e quase nem pisca. Viro para olhar lá fora e vejo a investigadora Johnson parada na porta de casa nos observando. Ela já tem as suspeitas dela, comenta Ivan, olhando de novo para mim. Vai procurar inconsistências no seu depoimento, independentemente do que for contar. Está me aconselhando a mentir? Não, claro que não. Estou dizendo para pensar bem no que vai dizer. Semicerro os olhos e observa o Ivan. Para mim, tá no mesmo que ele acabou de dizer. Não temos muito tempo. A investigadora deve ter feito algum sinal para Ivan porque ele assente enquanto conversamos. Olhe, vou alegar o esgotamento emocional, dizer que você ainda está em estado de choque. Vou tentar impedir as perguntas mais capciosas, explicar que você precisa de 1 ou 2 dias para se recuperar. Mas mesmo assim, ela vai querer conversar com você ainda hoje. Vai querer entender pelo menos o mínimo do que aconteceu para poder te liberar. Solta um suspiro, tentando organizar os pensamentos, que são muitos. E para completar, estou muito cansado. A exaustão me deixa lenta, como se as células do meu cérebro estivessem tentando nadar numa substância grudenta. Apoio a cabeça no encosto do banco e fecho os olhos por um segundo apenas. Sinto a palma quente da mão de Ivan envolver meu pulso. Iris, você me ouviu? Ouvi. Abro os olhos, suspiro e abro a porta do carro. Vamos acabar logo com isso. Quando se sabe o que quer encontrar, detectar uma mentira é muito fácil.
movimentos bruscos e repentinos, ou o contrário, a ausência de gestos e movimentos são sinais suspeitos. O modo como a respiração muda ou o excesso de informações, frases repetidas e detalhes irrelevantes também podem revelar uma mentira, bem como o fato de arrastar os pés enquanto fala, ou de tocar a boca, colocar a mão no pescoço. São princípios básicos da psicologia, sinais físicos de que o corpo não está concordando com as palavras que saem pela boca. Então, quando a investigadora Johnson me pergunta qual era a minha relação com Corban, respondo olhando no fundo dos olhos dela, mantendo a calma e a serenidade. Ele era amigo da academia de Will. Estamos nós três na garagem, Ivan e eu, ombros colados um no outro, e a investigadora Johnson rabiscando com toda a velocidade numa caderneta. Por fim, os cachorros pararam de latir, mas esfriou, e a rua está bem agitada. A essa altura, a mídia já está sabendo do furo dessa noite. As vans das emissoras já estão enfileiradas no meio-fio. As antenas parabólicas apontando para o céu. Repórteres se apinham em frente aos carros, mirando as câmeras e os microfones para o gramado. Ivan mantém o corpo avantajado bem na minha frente, fazendo o possível para impedir que meu rosto estampe as capas dos jornais de amanhã. A investigadora Johnson prossegue como se a imprensa nem estivesse aqui. A que horas ele chegou? Umas 10, mais ou menos. Respondo, mantendo a voz firme e a respiração estável, e me atenho a responder o que ela me pergunta, sem diminuir nem acrescentar nada. E por que ele ficou tanto tempo na sua casa? Porque enfiou na cabeça a ideia maluca de que meu marido tá vivo. Disse que Will estava lhe devendo dinheiro. A investigadora faz cara de espanto ao ouvir maluca. Sexta-feira passada, quando foi à delegacia para dar queixa, também me disse que seu marido tinha desviado um dinheiro da empresa em que trabalhava. Quando perguntei se achava que seu marido estava naquele avião que caiu, você respondeu que não. E disse que também achava que ele estava vivo. Tenho tido semanas emocionalmente intensas. Estou dizendo a verdade, mas de um jeito meio desvirtuado. A detetive Johnson rabisca alguma coisa na caderneta e faz um sinal de interrogação enorme ao lado da anotação. Sei qual é a próxima pergunta antes mesmo dela dizer. E agora? Ainda acha que seu marido está vivo? Faço uma cara de estranheza e de medo ao mesmo tempo. Se eu acreditasse nisso, seria tão louca quanto Corban, não? Isso não responde à pergunta que lhe fiz. O comentário dela também não é uma pergunta, mas não vou me atrever a cutucá-lo. Senhora Griffith, seu marido tinha alguma arma? Não que eu saiba. Alguma vez ele saiu para caçar ou praticava tiro? Está me perguntando se ele sabia manusear uma arma? Sim. Como eu disse, não que eu saiba. Chega por hoje, já tá tarde. Ivan envolve meu ombro. Ligo amanhã de manhã para combinar o horário do depoimento, assim que a senhora Griffith estiver descansada e mais disposta. A investigadora não parece contente, mas cede. Ela me observa sem piscar e de canto de olho quando vira em direção ao carro de Ivan. Os repórteres estão a postos. Aparecem feito uma cavalaria diante do portão do curral aberto e invadem o gramado com as câmeras e os microfones ligados. Eles gritam meu nome e lançam uma série de perguntas que não consigo decifrar. Ela não vai falar, exclama Ivan, detendo-os com um dos braços e levando até o carro dele. 2 segundos depois, ele dá partida no carro e vamos embora. Você precisa descansar, aconselha assim que chegamos à esquina. O rádio está ligado e com volume baixo, tocando uma música de alguma estação de country. E o carro cheira a Ivan, couro e perfume amadeirado. Te acordo quando a gente chega lá. Eu me acomodo no banco e bocejo de um jeito tão escancarado quanto a de um leão. Lá onde? Minha casa. E antes que diga alguma coisa, não vou te levar para um hotel, então nem ouse me pedir isso. Não ouso. Estou cansada demais para argumentar. Fecho os olhos e nem me dou conta de que estou apagando. Fim do capítulo 30. Início do capítulo 31. Acordo num quarto estranho e levo alguns segundos para processar onde estou. No quarto de hóspedes da casa de Ivan, que tem banheiro e porta com fechadura e chave. Ele tinha razão. A cama é super confortável. Eu me espreguiço no colchão king size e me pergunto como cheguei até aqui. A última lembrança é Ivan me dizendo para descansar.
Quando fechei os olhos, não tínhamos nem saído do bairro, de casa ainda. Como as cenas congeladas de um filme, tudo o que aconteceu ontem à noite começa a passar pela minha mente. Um vulto do lado de fora da minha sala, a voz de Will me dizendo para fugir, o sorriso pervertido de Corban, o cérebro dele estilhaçado em um líquido espesso e pegajoso se espalhando pelo carpete da sala. Sangue, muito sangue. De repente sinto náusea. Levanto da cama depressa e corro até o banheiro. Quase não chego a tempo. Nem me lembro quando foi a última vez que comi alguma coisa. Mas apesar de não ter praticamente nada no estômago, vomito 1, 2, 3 vezes, até restar apenas a bile. A náusea passa, mas a tontura não. Will estava lá, tenho certeza disso. A uns 6 metros de distância de mim. A voz do meu marido me persegue. Iris, saia daí, estou indo para casa. Apesar das ameaças de Corban e do meu estado de pavor, a única coisa que senti naquele momento ao ouvir a voz de Will foi alívio. Por ele estar vivo, por ele estar vindo para casa, porque finalmente, depois de tudo que chorei e sofri, eu o veria de novo. Mas e agora? Agora sinto como se tivesse 10 toneladas de decepção e medo do que vem pela frente. Escovo os dentes usando a escova nova e o mini tubo de creme dental que encontro no lavatório. Pego uma camiseta e uma calça legging de yoga entre a pilha de roupas de Susana que Ivan deixou na cômoda para mim e vou para o corredor. A casa é maravilhosa. Teto alto, arquitetura generosa, cômodas espaçosas e ensolarados decorados com cores neutras. Um mais lindo que o outro. Caminho sem pressa, olhando de um lado para o outro, observando cada detalhe, e chego à conclusão de que Susana tinha ótimo gosto, até que deparo com uma porta fechada. É o último quarto da esquerda, e sei de quem é. Se abrir a porta, sei que vou dar de cara com uma decoração toda rosa. Perto da escada, para em frente a uma parede cheia de fotografias, registros de casamento, de viagens e também da bebê. Bem no meio há também uma foto em preto e branco de uma mulher muito bonita, de cabelo preto segurando uma bebê recém-nascida. Sinto um aperto no peito por essas duas pessoas que nunca conheci, mas sobretudo pelo homem que está aqui, mexendo em alguma coisa no andar de baixo. Como ele consegue passar por essas fotografias todo dia? Será que cobre os olhos para não ver? Desvia o olhar? Eu não suportaria. Seria demais para mim. Desço as escadas e o cheiro de alguma coisa passando do ponto no forno me deixa nauseada mais uma vez. Espero pouco, até a sensação passar e caminho em direção ao barulho que ouvi. Chego à cozinha e vejo armários escuros e eletrodomésticos cromados e reluzentes. Ivan está de pé, de frente para a ilha, cortando numa tábua um pimentão vermelho em tiras compridas e finas. Ei! Chamo. Ele olha para mim e, num gesto rápido e súbito, respira fundo. É um reflexo, uma das reações involuntárias à dor. O jeito como os pulmões retraem. Sei disso porque é o que sinto o tempo todo. São lembranças que aparecem quando menos espero. Me desculpe. Peço já voltando para a sala. Vou trocar de roupa. Não, não, tudo bem, não tem problema. Ivan pigarreia e balança a cabeça corrigindo o que disse. Bom, tudo bem não está, né? Mas vai ficar em breve. É por isso que eu não queria ter vindo, porque estou invadindo lembranças que não são minhas, pisando num território que não pertenço, em que não me sinto bem-vinda. Tem certeza? Pergunto, puxando com o polegar e o indicador a camiseta de Susana que estou vestindo. Porque eu não me importo nem um pouco, mesmo. Não, pode ficar com ela. Sua roupa tá imunda. Imaginei que você usava mais ou menos o mesmo tamanho que ela. Com a faca na mão, Ivan aponta para o banquinho do outro balcão. Venha, sente-se. Estou terminando de preparar o jantar. Jantar? Olha ao redor procurando algum relógio. Que horas são? 6 e pouco. Você dormiu por quase 17 horas. Arregalo os olhos e sento num banquinho. 17 horas? Como pode? Não durmo assim desde, sei lá, desde o ensino médio, quando peguei mononucleose depois de ter beijado o Scott Smith. E consegui dormir tudo isso sem tomar nenhuma pílula mágica. Como é que meu irmão me deu? Ivan resfolega. Se tem uma coisa que aprendi nessas 2 semanas é que luto é algo muito exaustivo. Preciso ligar para o meu chefe, ele... Não precisa. Já falei com o Ted. E com sua mãe também. Aliás, ela é uma figura. Pediu para ligar para ela assim que puder. E o Ted disse para você não se preocupar. Vai descansar pelo tempo que for necessário. E a polícia?
Digamos que a investigadora Johnson foi a que menos compreendeu. Disse que se você não acordasse até amanhã de manhã, viria até aqui conferir com os próprios olhos. Falei para ela ficar tranquila, porque você não chegaria a esse ponto. E também disse que amanhã, logo cedo, estaríamos na delegacia para o depoimento. E ela tem alguma notícia da investigação? Algumas. Pensei em te contar enquanto jantamos e aí traçamos nosso plano. Responde, apontando com o polegar para trás. Certo, mas... Aponto para a frigideira. E Ivan vira para olhar. Ele corre até a frigideira e a tira do fogão depressa. Mas já é tarde demais. As enchiladas viraram blocos de cimento carbonizados. Ivan atira a frigideira na cuba da pia. Liga a torneira e a água bate no metal com um síbilo estrondoso. Mudança de planos. Que tal comermos uma pizza? Quero ir até aí para ficar com você, diz minha mãe ao telefone. E eu a imagino na porta de casa, com uma mala e as chaves do carro na mão, pronta para sair. Quando posso ir? Sentada num banquinho na cozinha de Ivan, eu o observo esfregar a frigideira com uma palha de aço e todo empenho. Mas ainda assim, parece que não está adiantando muito. Toda vez que enxugo a frigideira, para ver se a mancha saiu, recomeço o trabalho. Assim que eu puder voltar para casa. Ao contrário de minha mãe, que conversa com a voz estridente e histérica, tomo cuidado para me manter o mais calma possível. Ela continua passando por perícia e eu ainda estou na casa do Ivan. Ao ouvir o próprio nome, Ivan levanta de leve o queixo. Que homem gentil, Iris. Por favor, diga a ele que mandei um abraço e que não sei como agradecê-lo. Diga agora, ordena. No mesmo instante, enrubeço, porque sei que ela tem razão. Ivan Sheffield é uma joia rara. Uma pessoa do bem no sentido mais genuíno da palavra. Apesar da tragédia abissal que nos uniu, conhecer Ivan foi como ganhar na loteria. Minha mãe está dizendo que não tem como lhe agradecer. Ivan desvia o olhar da pia e sorri. Depois desliga a torneira e atira a frigideira no lixo. Diga a ela que gosto de torta. De cereja, de preferência. Assim o faço. E minha mãe promete a ele que em breve vai lhe preparar uma. Ela suspira aliviada. É tão bom saber que você está bem. Conversamos mais um pouco, mas não conto que falei com Will ao telefone. Não me sinto preparada ainda. Primeiro, preciso combinar com Ivan o que fazer. E antes de ter certeza do que vou dizer à investigadora Johnson, prefiro não envolver mais ninguém nessa história, muito menos minha mãe. Digo que estou exausta, prometo que teremos mais tempo para conversar amanhã e desligo. Ivan desliza na mesa uma garrafa de cerveja em minha direção e senta numa cadeira. A polícia encontrou o dinheiro da EPSEC. Tudo? Quase tudo. Parece que só usaram uma pequena parte, coisa de menos de 500 mil. Ele dá um gole na cerveja. Encontraram os extratos do computador de Corban. É como se tirassem uma venda dos meus olhos. Tudo começa a fazer sentido no mesmo instante. Não tenho a menor dúvida de como o dinheiro foi parar lá, tão pouco por quê. Will. Ele fez isso para ferrar o Corban. Ivan dá de ombros, mas pela cara não discorda do que eu acabei de dizer. O Corban trabalhou no banco em que a EPSEC mantinha contas. Ele transferiu as ações para uma empresa que ele controlava nas Bahamas e vendeu pelo preço mais alto possível. Eu sei. Corban me contou isso umas 1000 vezes. Mas por que Will deixaria para trás toda a quantia? Se ele se meteu em toda essa encrenca para desfalcar a empresa, por que não deixar apenas a quantia suficiente para incriminar o Corban e ficar com todo o resto do dinheiro? Talvez a intenção não tenha sido apenas incriminar o Corban, mas eliminar todas as suspeitas. Sem o registro formal do dinheiro, a polícia não teria nenhum motivo para procurá-lo. A não ser pela suspeita de assassinato. Talvez, mas pelo que pude apurar, eles conseguiram pouquíssimas provas, nada além de umas marcas de sapato no gramado perto da estufa do seu jardim. E a bala que a perícia retirou do crânio, o que também não ajuda em nada, ao menos que encontrem a arma da qual partiu o disparo. O que não vai acontecer. Não sei o que Will deve ter feito para se livrar da arma, mas de uma coisa tenho certeza. Ela jamais será encontrada. Ivan dá uma golada na cerveja e parece atordoado. Até ontem à noite, eu diria que isso é improvável. Que ninguém comete um crime como esse sem deixar rastro, sem cometer nenhum erro. Que ninguém é tão esperto assim. Mas o seu marido parece ser.
Porque enquanto acontece tudo isso aqui, a Liberty Airlines conseguiu recuperar a pasta dele no local do acidente. Estava bem comprometida, além de ter sofrido os danos da água da chuva desses últimos dias. Mas o laptop dele foi encontrado inteiro. Quer dizer, pelo menos fisicamente. Não partiu ao meio nem nada. Está sendo enviado para perícia num laboratório. Mas não sabemos se podemos encontrar algo de útil nele. Isso se conseguirem acessar o sistema operacional. Eu sei. Eu sei que eu vou encontrar no laptop do Will. Nada. Nenhuma evidência de que ele teve algum envolvimento no desfalque da EPSEC. Na verdade, sou capaz de apostar que cada informaçãozinha que conseguirem extrair daquela máquina vai provar, sem a menor sombra de dúvida, exatamente o oposto. Ou seja, que Will era o funcionário ideal, incapaz de roubar nenhum centavo sequer. Olha, eu a considero uma amiga, por isso tenho que ser sincero com você. Se a polícia encontrar alguma prova de que Will está vivo, se for comprovado que foi ele quem atirou no Corbin, seu marido vai ser preso. Não tenho a menor dúvida disso. Sei que depois de tudo o que passou, ver isso acontecer vai ser martirizante. Sem dizer nada, concordo com a cabeça e espero pelo mas que se aproxima feito um míssil. Mas, como seu advogado, preciso te aconselhar a não mentir. Falso testemunho é considerado um crime grave. Temos respaldo do privilégio de confidência conjugal, que diz que você não tem a obrigação de revelar o conteúdo do telefonema. Mas se eles perguntarem se você conversou com Will desde o acidente, e você faltar com a verdade ou perceber, devo manter o sigilo profissional, mas não vou poder te defender mais. Entendo. Jamais o colocaria numa situação dessa. Ontem à noite você quase fez isso. Comenta com a voz firme, mas com gentileza. Não vou fazer de novo. Combinado. Ivan assente e bate as duas mãos de leve na mesa, mostrando que a questão está resolvida. Então, já sabe o que vai dizer? É bom para nós dois saber o que você vai dizer antes de colocarmos o pé naquela sala amanhã. Imagino meu marido parado, escondido de trás da estufa do jardim, furioso, apontando a arma para o homem do outro lado da janela de casa. Penso nele puxando o gatilho sem hesitar, disposto a matar, e de imediato sinto o gosto amargo na boca. Sim, ele fez isso por mim, para me salvar, mas mesmo assim, Will matou um homem, atirou nele também por dinheiro. Então imagino meu marido de joelhos no corredor daquele supermercado, tenso e ao mesmo tempo esperançoso ao me dizer aquelas 3 palavrinhas que há tanto tempo queria ouvir. Quer casar comigo? Lembro da euforia que senti, das lágrimas que começaram a escorrer pelas maçãs do meu rosto quando eu respondi sim. Sim, sim, sim. Vou conseguir ser realmente sincera? Vou conseguir realmente contar à polícia que meu marido está vivo? Que ele é um assassino? Fecho os olhos. Não faço ideia. A campainha toca anunciando que a pizza chegou. Pensa um pouco e me avisa, tá? Aconselha Ivan, apertando a minha mão antes de se levantar para atender a porta. Faço o que achar que devo fazer. Se eu não pudesse ser o advogado, serei sempre seu amigo. Fim do capítulo 31. Início do capítulo 32. Ajeito a última fileira de Maria sem vergonha roxa ao redor da minha caixa de correio e com a mão limpo a terra das bordas. É uma linda manhã de domingo. E a primavera, em Atlanta, chegou com tudo. Muito sol, baixa umidade do ar e flores por todo o lado. Nos vasinhos das janelas, ladeando as ruas, colorindo os caniços e as cerejeiras de rosa e branco. O mesmo cobertor florido que reveste a cidade com uma camada de pólen provoca minha alergia, tão intensa quanto o meu sentimento de pavor. Estamos no 34º dia. Não que eu esteja contando, mas ainda não há o menor sinal de Will. Há mais de 12.000 câmeras de vigilância na cidade e o número não para de crescer, comentou a investigadora Johnson comigo alguns dias atrás. Ninguém passa um dia sequer nessa cidade sem ser registrado em algum lugar. Mas as palavras dela soaram mais como uma promessa do que como uma advertência. Para a Liberty Airlines e o Departamento de Saúde Pública de Georgia, William Matthew Griffith está morto. Já para a investigadora Johnson e o Departamento de Polícia de Atlanta, a questão não está tão clara assim. O assassino de Corbin não foi encontrado, e o DNA de Will também não foi encontrado na cena do crime. Mas, como foi emitido um atestado de óbito, há uma série de cartas circulando entre as seguradoras e a empresa de advocacia de Ivan. E na semana passada, ele me entregou 3 cheques de quantia com zeros e mais zeros. Segui a recomendação de Ivan e os depositei numa conta bancária remunerada até termos certeza de que o Will está vivo.
O que eu, é claro, já tenho. Mas o problema é que até o momento sou a única que sabe disso. Will apagou muito bem todos os rastros. A polícia não conseguiu identificar nenhum dos números de telefone dele, nem a partir do meu celular, tampouco do que encontraram com o Corbin. Não encontraram nenhum arquivo sequer no laptop que poderia comprovar o envolvimento de Will no desfalque das contas. O único motivo que a polícia tem para suspeitar que ele esteja vivo sou eu, porque contei a verdade à investigadora Johnson. Meu depoimento naquela manhã foi também um desabafo por meio do qual extravasei tudo o que estava me sufocando desde a manhã do acidente aéreo. Ela não demonstrou surpresa, mas orientou que eu não toque nenhum centavo da quantia do ressarcimento da seguradora até que ela encontre as evidências concretas de que ele está vivo. Oi, Iris! Cumprimenta minha vizinha Celeste do outro lado da rua. Ela aponta para as flores que plantei para substituir as que a polícia e a imprensa pisotearam. Estão lindas! Esfrego as mãos uma na outra para retirar a terra e me levanto. Obrigada. Só estou dando um trato no jardim antes de colocar a casa à venda, o que vou fazer amanhã. Ao ouvir minhas próprias palavras, a sensação de aperto no peito é inevitável. Apesar dos milhões amontoados na conta bancária, não consigo dar conta da hipoteca sozinha. E os limites dos cartões de crédito já estão estourados por conta da despesa com o tratamento do pai de Will. Eu o transferi daquela casa de repouso terrível para um hospital especializado no tratamento de Alzheimer. Um edifício muito bonito, com salas ensolaradas e funcionários dispostos e alegres. Os gastos mensais são exorbitantes, e embora Ivan assegure que os problemas com dinheiro vão terminar assim que ganharmos o processo contra a Liberty Airlines, a história que Tiffany contou era verídica, e ela tinha até fotos da tal festa de despedida de solteiro que foram apresentadas como prova. A investigação pode levar meses ou até mesmo anos. Minha corretora acredita que o melhor momento para colocar a casa à venda é agora. Segundo ela, estamos na primavera e o mercado imobiliário está aquecido, Iris. Vai conseguir uma bolada e tanto. Mas quase a esganei quando ela disse isso. Não estou vendendo a casa por dinheiro, imbecil. Estou vendendo por necessidade. Repito a mim mesma que é só uma casa, uma coisa inanimada e material, e que o fato de vendê-la não vai apagar as coisas que vivi aqui. Mesmo assim dói. Apesar da metade vazia da cama, apesar do sangue que foi derramado aqui, não quero sair. Há pouco mais de um mês, Will e eu estávamos fazendo planos para encher essa casa de filhos. Ah, não! Você vai se mudar! Pergunta Celeste com uma cara exagerada, esbugalhando os olhos feito um peixe. É como se pudesse ler o pensamento dela. Sobre o que vamos falar se você for embora? Faço que sim. Esse lugar é grande demais para mim. Mais uma fisgada no peito, tão dolorosa quanto a primeira. No dia do acidente, naquela manhã, eu queria tanto engravidar que consegui, e segurei a gravidez por quase uma semana. Acabei entrando para estatísticas e agora sou uma entre as 10 grávidas que sofrem aborto precoce. As lágrimas e a dor por ter perdido o bebê duraram quase tanto a gravidez. Digo a mim mesma que foi melhor assim, que a criança teria me unido ao Will num laço inextricável e eterno, um vínculo mais complicado que o casamento. Mas isso não apaga a dor de imaginar como tudo poderia ter sido. Com um sorriso de orelha a orelha, Celeste diz: Vamos sentir muito a sua falta. Posso imaginar. A imprensa finalmente perdeu o interesse pela minha história, mas não se pode dizer o mesmo da vizinhança. A campainha da minha casa toca o dia inteiro, gente que aparece me trazendo cozidos e lasanha, me enchendo de perguntas sobre o que aconteceu naquela noite, ansiosa para ouvir os detalhes macabros que a mídia ainda não publicou. Esses 15 minutos de fama me transformaram na moradora mais famosa de Imanpar. Mas tal como faço com Celeste agora, sorrio, agradeço educadamente e me esquivo. Enquanto estou entrando em casa, Ivan liga no meu celular. Ei! Oi! Digo, e só de ouvir a voz dele já me pego sorrindo. Ivan e eu conversamos várias vezes durante o dia, e nossas conversas sempre começam assim. E aí? E aí que o Atlanta vai jogar contra o Cards às 2. Comprei 2 ingressos para o camarote. Quer me encontrar lá? Mas uma coisa que Ivan e eu temos em comum: a paixão por esporte. Ao longo das últimas semanas, descobrimos que há outras coisas, mais agradáveis, mais relevantes, que nos unem do que a perda dos nossos cônjuges. É estranho pensar que aquilo que une duas pessoas pode ser exatamente o que as mantém separadas.
Talvez um dia, bem lá na frente, as coisas entre mim e Ivan possam se tornar algo a mais, mas ainda não. Não tão cedo. Tanto ele quanto eu ainda temos o sentimento de luto para digerir. Claro, digo. Mas é sua vez de comprar o cachorro. Ponho o pé na cozinha e lá está ele, Will. De repente, o ar desaparece dos meus pulmões. Desgrenhado e magro, emagreceu desde a última vez que nos vimos. As rugas do rosto estão mais profundas, atravessam a testa de um lado ao outro e circulam a boca, parecendo dois parênteses. Até o cabelo, castanho escuro, está com os fios brancos na altura das têmporas. Mas ele continua lindo como sempre. Meu corpo fica anestesiado ao vê-lo. O que aconteceu? Pergunta Ivan ao telefone com a voz séria. Tá tudo bem? Sim, respondo com a voz esganiçada, tanto que a palavra quase não atravessa as cordas vocais e sou estranha até para os meus ouvidos. Silêncio do outro lado da linha. Ele tá aí? Sim. Me ligue depois, pede Ivan e desliga em seguida. Sem tirar os olhos de Will, solto o telefone que bate no balcão com um baque. Agarro o mármore com força e guardo o previsível acesso de ódio e fúria por vê-lo de novo. Mas apesar de me preparar para isso, o que vem é uma onda de alívio, rápida e repentina, e de amor como se meu coração fosse envolvido por uma camada espessa de mel. Ainda amo esse homem, merda. Ainda sou apaixonada por ele. E mesmo depois de todas as mentiras e traições, provavelmente eu sempre o amarei. Meu Deus, como eu senti sua falta, Iris, sussurra. Corro até ele e me jogo em seus braços com um pulo. Will não estava esperando essa reação. Ele recua um pouco, mas me segura num abraço e com um grunhido. Ele agarra minha bunda. Eu envolvo o pescoço dele com as duas mãos, e depois disso perco a noção de quem faz o quê. Só sei que ele me beijou 1, 2, 3 vezes e eu retribuo todas elas. 34 dias. Nunca estivemos separados tanto tempo assim. E de repente recupero os sentidos. Solto Will, me afasto um pouco e lasco um tapa na cara dele com o máximo de força possível. O impacto é tão forte que o barulho quase chega a ser ensurdecedor no silêncio da cozinha. Will não se mexe. Ergo o braço mais uma vez e o acerto de novo. Mais uma bofetada forte na bochecha, e com a marca dos meus dedos carimbada na pele. Will cambaleia um pouco para trás depois do segundo tapa, mas ergue o queixo e espera por outro. É quase como se estivesse pedindo, como se ele aceitasse a dor. Como o terceiro tapa não vem, ele relaxa. Não era para você ter me procurado. Nem deveria ter descoberto a verdade. Que verdade? Porque assim, depois de tudo que aconteceu de um mês pra cá, acho que nunca saiu uma verdade da sua boca desde que nos conhecemos. Ele nega. Eu nunca menti em relação aos meus sentimentos por você. Nunca. Isso é 100% verdade. Sinto uma dor no peito profunda e lancinante. Acho que estou me acostumando com ela. Olho ao redor da cozinha e, ao mesmo tempo familiar e estranha, os bilhetes pendurados nos ímãs de geladeira, as fotografias ao lado do bar, o tampo de granito que escolhemos durante o fim de semana que passamos na Carolina do Sul. Meus olhos marejam. Mesmo assim, preferi o dinheiro em vez de mim. Will continua parado. Não confirma nem nega, mas diz. Eu devolvi o dinheiro, lembra? Não devolveu nada. Enfiou a grana no computador do Corbin pra quê? Pra polícia parar de te procurar? Pra que pensassem que você tinha morrido? Fiz isso por você. Matei o Huck por você. A polícia não ia fazer isso. Não sem antes ter a certeza de que ele estava armado. Mas Huck era um filho da puta. Teria te matado com as próprias mãos sem um piscar de olhos. Só porque sabia que eu estava assistindo a tudo. Eu não podia permitir que ele tivesse a menor chance. Huck. Pensei que Huck morasse na Costa Rica. O Corbin é o Huck. O nome dele é Corbin Huck, não Reis. De repente, tudo faz sentido. O garoto que morava no apartamento ao lado em Rainier Vista. O filho da mulher que testemunhou ter ouvido 3 vozes na noite do incêndio é o Corbin. E Corbin é o Huck, o melhor amigo que o Will, que supostamente tinha uma escola de surf na Costa Rica, quando na verdade estava aqui em Atlanta o tempo todo. E as mentiras não param. Cruzo os braços, encosto o quadril no balcão e aguardo. Vamos lá, Will. Me conta tudo. A verdade dessa vez. Preciso que me conte tudo. Acabamos indo para a sala.
onde nunca, nunca mesmo, nem nas piores brigas que tivéssemos, ficamos tão distantes um do outro. Há um mês, estaríamos os dois aqui, largados no sofá, Will no cantinho e eu aconchegada debaixo do braço dele. Estaríamos com os dedos entrelaçados só porque as mãos estavam bem próximas, tentando reparar a troca de farpas com uma carícia ou um beijo. Mas hoje, 4 almofadas e uma mesa de café formam uma cratera intransponível entre nós. Will inclina o corpo para frente, apoia os cotovelos nos joelhos e alisa a pilha de revistas dispostas sobre a mesa, tentando se ocupar enquanto organiza as palavras. Próximas aos periódicos, escorre gotículas de 2 garrafas d'água suadas, sob um feixe de luz vespertina que entra pela janela. Meus olhos fitam uma gota espessa na parte de baixo da garrafa e observam a descida crescente e inevitável. Tentei me convencer de que não havia problema que você não soubesse a verdade sobre mim. Explica ainda cabisbaixo. Quer dizer, sobre essa parte da minha vida. Ronier Vista, meus pais. Pensei que não seria problema omitir tudo isso de você porque eu mudei. Deixei esse meu passado para trás. Will levanta a cabeça e me observa, ressabiado, tentando decifrar a minha reação. E a julgar pela careta que faz, acho que ele não gosta do que vê. Você precisa saber que eu não sou mais aquela pessoa. Mantenho a expressão e o tom de voz firmes. Quem provocou o incêndio? Não tive nada a ver com o incêndio. Foi o Hook. Como não digo nada, Will desvia o olhar e se mantém calado por um momento, como se estivesse conversando consigo mentalmente. Para criar coragem. Mas sim. Eu sabia que ele estava armando isso. Sabia, e não fiz nada para impedi-lo. Não saí batendo na porta dos vizinhos também, para avisar sobre o que ia acontecer. Will, digo com a voz vacilante. Ficamos em silêncio por um bom tempo. Will olha para mim e vejo culpa nos olhos dele. Eu sei, eu sei. Eu vou passar o resto da minha vida ouvindo os gritos daquela mãe, vendo aquelas 2 crianças saírem do apartamento dentro de um saco de alumínio. Mas juro por tudo que é mais sagrado, não provoquei o incêndio. A sua mãe também morreu naquele dia. Aquela mulher não merecia minhas lágrimas, não depois do que ela fez. Will não aparenta raiva nem rancor, mas resignação ante ao fato da mulher não ter sido uma boa mãe. Idem para o homem com que ela se casou. Eu o conheci enquanto estive em Seattle, Will. Seu pai não está bem. Espera ouvir de mim que sinto muito? Que fico triste por ele? Não, da minha boca não vai ouvir isso. E nem você deve se sentir mal nem ter pena dele. E você não deveria pagar pelo tratamento dele. Todo homem que é capaz de acordar o filho no meio da noite só para lhe dar um sermão não merece nenhum centavo do seu dinheiro. Lavei as mãos, não só em relação a ele, mas a todo mundo de Rainier Vista. Todos menos Huck. Will balança a cabeça, discordando. Traz o corpo à frente e apoia os cotovelos nas coxas. Não sei como ele me achou, mas o encontro não foi nada agradável. Corbin não me deu escolha. Disse que ou eu transferia as ações para ele, ou então ele te contaria tudo sobre o meu passado. Era um desgraçado, filho da puta, mas tinha uma habilidade incrível para descobrir o ponto fraco das pessoas. E ele sabia que o meu era você e o quanto eu te amo. Fecha os olhos por um momento, e a memória recupera as palavras que vêm acompanhadas de náusea. Que tal a gente fazer esse ratinho sair do buraco? Pode ter sido Corbin quem mexeu os pauzinhos, mas quem cometeu o crime foi o Will. Primeiro, ao desviar o dinheiro das contas da EPSEC. Segundo, ao apertar o gatilho daquela arma. O fato de ter sido ameaçado não isenta da culpa pelo assassinato. Não bastasse a ânsia, aquela dor causticante me surpreende, mas engole seco e tento ignorá-la. Continue. Digo agora com os olhos abertos. E aí, o que aconteceu? Você já sabe o resto da história. O Nick descobriu tudo e eu fugi. Não. Quero saber o que achou que aconteceria depois de desfalcar a empresa. Ninguém rouba 5 milhões e pode achar que vai ser feliz para sempre, Will. Eu sei, mas... Tive de transferir as ações. Não havia escolha. Você poderia ter dito a verdade. Não podia. Nega, balançando a cabeça de modo enfático rápido. Você não entende. Nunca conheci ninguém como você. Inteligente, engraçado, gentil e linda.
A mulher mais linda que já vi. Ao olhar para mim, o Will se ilumina. Como não me apaixonar por você? Não bastassem todas as suas qualidades, esse jeito como me olha. Que jeito? Como se eu fosse bom, como se eu tivesse valor. Confirmo com a cabeça. Porque é verdade. Sempre achei que o Will era uma pessoa boa e de muito valor. Nunca passou pela minha cabeça que fosse um ladrão. Mentiroso, muito menos capaz de matar alguém. Afinal, qual parte desse homem que amei era real? E quanto a nós? Que parte do que vivemos foi realidade? Choro. Quando menos espero, estou debulhando em lágrimas. Segurei até onde consegui. E não há mais ninguém aqui além de nós dois. Não tenho motivo para conter meu choro mais. Huck me enviou mensagem se passando por você. Eu sei. Foi aí que eu percebi que ele tinha passado totalmente do limite. E foi por isso que voltei. Você não me mandou nenhuma daquelas mensagens? Só a primeira. Na verdade, as primeiras. Quando rastreei seu celular e vi que estava em Seattle com Dave. Sabia o que tinha ido fazer lá e precisava te impedir. Como não conseguia descobrir o que Huck estava tramando, coloquei aquele bilhete na sua cômoda porque fiquei preocupado. Mas foram só essas. As outras mensagens? Explica com uma careta. Foi o Huck que mandou. Por que ele fez isso? Pra te enlouquecer ou pra ter ideia do quanto você sabia. Mas é provável que tenha sido pelas duas coisas. Ele não era um cara muito racional, como já te disse. E o acidente? Ao perceber o tom de acusação na minha fala, viu endireito o corpo no sofá. Não tive nada a ver com aquele acidente. Mas como seu nome foi parar na lista de passageiros? Eu ia pra Orlando, lembra? Ergo a palma da mão e interrompo. Falei com a Jéssica, não teve congresso nenhum. Não, mas eu fui encontrar um cara. Conta. Ele me arranjou uma identidade nova por $50.000. E a gente ia se encontrar em Key West. Penso naquela manhã na cama, no anel que o Will me deu de presente e na surpresa que ele me fez, no rosto dele enquanto colocava no meu dedo. É instantâneo. Lágrimas voltam a escorrer pelo meu rosto. Gesticulo pedindo para ele continuar. Will respira fundo e solta o ar com força. Bom, acontece que perdi o voo. Estava esperando pelo próximo quando o avião da Liberty Airlines caiu. Foi mais fácil do que pode imaginar. Não tenho ideia de quantas falhas o sistema deles tem. Do quanto foi fácil comprar uma passagem e incluir meu nome na lista de passageiros. Só depois me liguei que um avião com destino a Seattle me traria outros problemas. Pense em Susana, abraçando a filha contra o peito no avião em queda livre. Os olhos tristes de Evan no dia do memorial. Coitados daqueles passageiros, coitadas daquelas famílias. E pensar que achei que você estava lá, que era um deles, que explodiu em pedacinhos naquele campo aberto. Tem ideia do que fez comigo? Tenho e peço desculpas. Se eu passasse a vida inteira te pedindo desculpas, não seria o suficiente. Abaixo a cabeça. Olho para as minhas mãos apoiadas no colo, para a aliança e o anel que meu marido me deu. Levo a mão na altura do peito e sinto a aliança dele debaixo da camiseta, pendurada no colar. E a sua aliança? E a pasta com seu laptop que encontraram? Foi armado. As pessoas são capazes de tudo por dinheiro. Conta com uma expressão de desagrado. Pessoas como você, penso. E a angústia só aumenta. Exigi que ele contasse a verdade, mas agora sinto vontade de tapar os ouvidos e deletar tudo que ele me contou. Tenho vontade de apertar o Ctrl-Alt Delete e reiniciar o sistema. A verdade é pesada demais. Meu marido é um monstro. Está vendo? Inquire. Eu sabia. Sabia o quê? Que ia me olhar diferente, como quem está se perguntando como pôde me amar um dia. Fica em silêncio porque Will adivinhou meus pensamentos. Exatamente isso que estou perguntando. Ele desvia o olhar e fita um quadro dos Rolling Stones que lhe dei de presente de aniversário. Você prega a ideia de natureza versus criação para aqueles riquinhos com quem trabalha, mas mesmo assim não consegue se colocar no meu lugar. Não consegue imaginar o que é ter um pai que vive tão ocupado, te surrando que não consegue parar no emprego e uma mãe que vive bêbada demais para se preocupar com isso. Ou que é devorar um sanduíche de pão mofado com maionese estragada e sentir um alívio imenso por conseguir encher a barriga com alguma coisa. O seu mundo está tão distante disso que você nem sequer consegue imaginar essas coisas.
As palavras de Will machucam o coração e o endurecem ao mesmo tempo. Sim, a experiência me ensinou a não culpar as crianças pelo comportamento questionável do pai e mãe. Elas são produtos dos pais, e a negligência ou a ausência dos responsáveis na criação faz com que os filhos carreguem uma culpa que não lhe pertence. Já repeti essa frase tantas vezes que Will sabe o quanto acredito nisso. Ele sabe que não vou julgá-lo pelas falhas cometidas pelos pais. Mas ele também sabe que ensino meus alunos a transcender a herança que recebemos dos pais, tornando-se indivíduos responsáveis. Ensino a eles a assumir a responsabilidade por seus próprios atos e seu comportamento, a cumprir regras e corresponder às expectativas. Will também conhece essa parte daquilo em que acredito, mas assim como escolhi aquilo em que queria acreditar a respeito dele, ele também escolheu apenas o que queria escutar. Eu não sabia do seu passado porque você nunca nem me contou. Nem ao menos tentou. Como posso imaginar uma situação sobre a qual não sei nada? Will mais uma vez fica na defensiva. Ele pula para o braço do sofá e franze a testa. Fala sério, Iris. Sejamos realistas. O que você teria feito se eu tivesse te contado tudo? Como seria se no primeiro encontro, quando te convidei para tomar um café, eu te dissesse que Huck e eu tínhamos um plano brilhante e infalível para botar a mão numa grana que nunca, jamais sonhamos em ter na vida? Você teria me passado o seu telefone? Aceitaria sair comigo de novo? Ele faz que não. Creio que não. O que você e o Huck fizeram foi errado, Will. Pelos seus pais, por aquelas pobres crianças e pela mãe delas e também pela EPSEC e por mim. Pelo nosso casamento. E se aquele avião não tivesse caído? Você ia embarcar para a Flórida e simplesmente desaparecer? Por acaso parou para pensar em algum momento em como eu me sentiria? Tudo o que fiz pensando em você. Você nunca saiu da minha cabeça, mesmo depois de eu ter ido embora. Queria ter filhos com você, envelhecer com você, Iris. Queria que a gente ficasse junto para sempre. Mas infelizmente não consigo voltar à fita e dar um final diferente para a história com Corban. Ele ameaçou te contar a verdade sobre mim. E aí o Nick descobriu o desfalque, e ele sabia que eu era o único que movimentava as contas. Não tive outra saída a não ser fugir. Porque queria o dinheiro. Com as mãos sobre o colo, Will cerra os punhos com tanta força que as dobras dos dedos chegam a ficar brancas. Não, não foi pelo dinheiro. Não teve nada a ver com da droga do dinheiro. Então por quê? Por que não ficou? Will cerra a mandíbula e desvia o olhar. Anda, fala, por que não ficou comigo? Porque preferi que você achasse que eu estava morto. Will atira as palavras como se fossem explosivos prestes a serem detonados, e parece tão surpreso por fazer isso quando estou em ouvi-las. Ele preferiu que eu achasse que ele estava morto. Aguardo por uma explicação, mas a rebeldia no rosto de Will dá lugar à angústia. É algo tão evidente que é como se ele estivesse com uma máscara bem apertada. Eu fiz tanta merda, mas queria que se lembrasse de mim pela única coisa boa que fiz na vida. Queria que você acreditasse que eu morri naquele avião. Assim nunca descobriria a verdade. Queria que se lembrasse das coisas boas, dos momentos felizes que se passou com o homem por quem se apaixonou. O homem que a vida toda fez que olhava para mim. Eu queria permanecer na sua memória, daquele jeito. Fico emocionada e me sinto mais confusa do que já estive com relação a tudo isso. Pessoas morreram, bilhões de dólares foram roubados. Will errou feio e de diferentes maneiras. E sei que eu deveria estar fervendo de raiva. Sei que também deveria sentir vergonha. Raiva, perturbação e sim ódio. Mesmo assim, aqui de frente para o marido, lindo e arruinado, não consigo sentir nada além de pena. E uma tristeza profunda por um homem que preferiu forjar a própria morte a revelar a verdade. Um misto de choro e soluço atravessa minha garganta e surpreende nós dois. Eu deveria te odiar. Eu queria te odiar. Queria me sentir mal por estar dividindo o mesmo espaço físico que você, mas não. Não estou sentindo nada disso. Ainda te amo e me odeio por isso. Will se aproxima mais. Ele desliza pelo sofá até ficar ao meu lado e permanece assim, a menos de meio metro de mim. Vou te amar para sempre. Essa é a única coisa boa, a única, eu sei, que é verdade. Todo mundo tem pelo menos uma qualidade redentora. A de Will é a capacidade de amar. E agora? As lágrimas voltam porque já sei a resposta.
Agora ele vai embora para sempre. Will entrelaça um dedo no meu e com o polegar roça o anel que me deu e continua no mesmo lugar. Anel, aliás, que eu deveria devolver, embora eu saiba bem lá no fundo que vou usá-lo até o dia em que eu morrer. Venha comigo. A gente pode morar numa praia, bem de frente por mar. Dormir sob a luz das estrelas. A gente pode desaparecer, só eu e você. Mal espero Will terminar e já estou balançando a cabeça, de um lado para o outro, dizendo que não posso. Não posso deixar Dave, e jamais faria isso com os meus pais. Mal consigo suportar a distância entre nós por ter vindo morar do outro lado do país, que o diga sumir para sempre. Eu, melhor do que ninguém, sei o efeito disso nas pessoas que ficam para trás. Will sorri, e o sorriso dele é a coisa mais triste que já vi em toda a minha vida. Valeu a pena ter tentado. Ele acaricia meu braço e fica arrepiada. Jogo baixo, e ele sabe disso. Sempre tive a pele sensível demais. Para, sussurro, mas na verdade quero dizer o contrário. Não consigo parar, não consigo te deixar. As mãos dele envolvem a minha cintura, e as minhas os ombros dele. O gesto é natural, como se não houvesse nenhum outro lugar no mundo em que nossas mãos devessem estar. Não sem antes me despedir da minha pessoa favorita no mundo. Então é isso, uma despedida. Lembro a mim mesma de todos os motivos pelos quais eu deveria estar feliz por vê-lo partir. O dinheiro, as mentiras, a traição, o pai moribundo e a mãe morta, Corbin e as duas crianças mortas, especialmente as crianças. Este não é o homem com quem me casei. Quero odiá-lo pelo que ele fez. Mas quando olho em seus olhos, Will volta a ser o meu marido. O homem que dançou coladinho comigo no topo da Stone Mountain, com um monte de turistas observando a gente. O homem que colocou uma aliança no meu dedo e me agradeceu quando respondi sim. E que no último dia em que o vi, me pediu para ter uma menininha que se parecesse comigo. Olho para Will e me lembro de como ele era, de como costumava ser. Isso parte meu coração. Ele me beija e eu não faço nada para impedi-lo. Não, é mais que isso. Ele me beija e eu retribuo colocando toda a dor, a confusão e o alívio desses 34 dias nesse beijo. É como o primeiro e o último beijo, e todos os outros que aconteceram no meio, e de repente não consegui encontrar nenhum motivo sequer para lutar contra isso. Essa despedida entre nós dois. Não consigo recobrar nem mesmo um milésimo dessa dor atroz que há um mês me corrói. Will me deseja e eu o desejo. Não há motivos para lutar contra isso. Pego na mão dele, o retiro do sofá e o conduzo até o andar de cima. Deixamos nossas roupas pelo caminho, largando jeans, sapato, camiseta nos degraus da escada, no corrimão, no chão perto da cama. Nossa cama. Quando estamos totalmente nus, Will me deita, no colchão, me olha com ternura, admiração e amor. Acaricio a aliança, e a aliança dele, pendurada no meu pescoço. Que linda! Ergo e estico os braços para trás, fazendo um convite. Fazemos amor, e parece a coisa mais natural do mundo, como também a mais dolorosa. Quantas vezes ficamos aqui desse jeito, nos amando, transpirando, nos entregando um ao outro? Milhares de vezes, no mínimo. Mas essa será a última. A boca de Will percorre toda a minha pele, beijando o pescoço, os seios, se deleitando em cada centímetro do meu corpo. Sinto que estou quase lá. Me reviro, me debato, fecho os olhos, agarro o lençol com as duas mãos e espero. Talvez seja vingança, desejo de fazer com que Will sinta a mesma dor que me causou. Talvez seja o modo de revidar uma traição com outra traição. Talvez seja pura e simplesmente um modo de fazer justiça, de responsabilizar Will pelo incêndio criminoso, pelo dinheiro roubado e pela vida de inocentes destruída. Ou talvez seja uma combinação disso tudo. Os motivos podem não ser tão precisos, mas meu próximo passo é tão claro quanto o cristal. Nem por um segundo sequer me permito duvidar que essa é a decisão certa. Abro os olhos e vejo meu marido por cima de mim. A cabeça para trás e os olhos fechados, e pelo que conheço dele, por todas as vezes em que fizemos amor, sei que ele está bem perto, quase lá. Só mais algumas respirações. Estico o braço até a parte de trás do criado mudo. Aperto o botão de pânico e o seguro. 3 segundos. É o tempo que leva. Fim do livro.
Se você gostou da obra, me conta aqui nos comentários. E lembre-se de se inscrever no canal para não perder os próximos livros. Beijos!